te ouvir, viemos receber de ti, Senhor. Cause em nós uma movimentação espiritual, para que com esse conhecimento nós viemos viver um alinhamento, e que com esse alinhamento nós viemos viver um avivamento, Senhor, para que o nosso corpo tenha poder e vida para nós alcançarmos um lugar na tua presença. A nossa oração não é pela prata, a nossa oração hoje não é pelo ouro, a nossa oração não é tão somente para preservar a nossa vida hoje na terra. A nossa oração, Senhor, é para que tu venha e fale aos nossos corações profundamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre comigo em João capítulo 6, 63. Hoje eu quero continuar dando uma aula de alma, carne e cruz, amém? Glória a Deus. Estou vendo só discípulo aqui, estou vendo o pessoal hoje não tem visitante, é o povo da igreja, o povo que é sedento por alinhamento. Paz, Franca, não te abracei ainda. Paz para Alice também, que está quase nascendo. Não vou falar muito com ela para ela não pegar gosto e querer vir para fora, né? Deixa só na 39. E glória a Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações como crentes, amém? Eu lembro uma vez, irmãos, que eu ia para a igreja, que eu falei, Senhor, eu quero começar a pregar na frente das igrejas. Quando eu comecei a conhecer umas verdades, eu falava assim, eu não quero pecar, irmão, mas eu tenho que falar para ser integral na minha história. Eu falava assim, ó, eu vou lá na frente daquela igreja universal, eu vou pregar para aqueles crentes. E de repente eu percebi, porque eu nunca fui chamado, irmãos, para ir para os perdidos. Eu fui chamado para ir para aquela ovelha perdida ou para o filho pródigo. Eu fui chamado para consertar as redes. O meu chamado é de João. Meu chamado não é de Pedro. Pedro, ele chegava no meio de uma multidão e com uma palavra ele alcançava 3.000. João não. João ele consertava as redes para Pedro poder jogar e pegar muito peixe. Então eu vivi num evangelho fraco. Boas motivações até, mas um evangelho muito fraco. Então o Senhor ele tem levantado alguns homens para reedificar aquilo que foi destruído. Restaurar e edificar. Amém? Glória a Deus. Então, eu gosto muito dessa parte de alinhamento, porque ela é o que realmente nos faz ter vida. E eu falava, Senhor, eu quero ir na frente, mas eu nunca tive coragem de ir na frente de uma igreja pregar, amém? Porque eu via que os crentes estavam mortos. E eu comecei a ficar indignado, então o Senhor me levantou nessa área. E aqui dentro da igreja Coa, se a gente não cuidar, nós vamos morrer. Por quê? Porque é muito fácil nós entrarmos no sistema da carne. E é isso que eu quero falar essa noite. Eu torrei a minha mente ali, eu falei, Senhor, tenha misericórdia aqui, Senhor. Porque eu preparando essas notas aqui de uma forma organizada, de uma forma lógica, é muito difícil para a mente humana. Porque a nossa carne, a carne que eu estou lutando é a mesma que está comigo enquanto eu estou estudando. E eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre um sistema carnal. Na última aula, eu falei sobre entender o pecado da forma correta, que o pecado, ele é um fruto, então para você vencer, você não trata o fruto, mas a raiz, amém? Eu falei sobre quanto mais perto estamos da palavra, mais a gente vê a nossa impureza. Também eu falei sobre crer de verdade que Deus faz. Então tem muitas pessoas que falam assim, pastor, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é tu acreditar que Deus faz de verdade. Porque muitas vezes a gente fala que acredita, mas não acredita. Outro ponto que eu levantei, traga à existência o plano legal. Se Deus disse que tu morreu, amém? Se Deus disse que o teu pecado e a tua vontade carnal morreu, então morreu. Outro ponto, olhe para a luz até que a luz te encha. E obedeça até que o quadro da tua vida mude. Então esses foram os pontos básicos que eu levantei na última aula. E agora o que eu quero falar? João 6,63 fala assim, o Espírito é o que traz vida, ou vivifica, a carne para nada aproveita. Fala comigo assim, ó, a carne para nada aproveita. Então, o que a Bíblia diz? A carne para nada, amém? Pois bem. Agora vamos começar o estudo. Toda vez que você for fazer uma pergunta de existência para ti
para a sociedade ou uma resposta que você quer. Você tem que se perguntar assim, ó, como o céu vê? Como que Deus vê? Não ande pelos teus próprios entendimentos, tu vai se estribar neles. A pergunta que tu tem que fazer é, como Deus vê? Quando alguém te ofende, como Deus vê? Dê a segunda face. Irmãos, se você estudar a cultura judaica, tu pode apanhar em qualquer lugar, tu pode ser jogado no chão e ser chutado. Nada é tão humilhante quanto um tapa na cara de mão, com as costas da mão. Quando Jesus ele vai lidar com a cultura judia, ele fala assim, ó, se alguém te dá um tapa na cara, oferece a outra face. Ele está falando assim, ó, se alguém te humilhar nesse nível social, que a maior humilhação era essa. No nível social, alguém te dá um tapa na cara. Os pais, quando corrigiam os filhos, eles davam um tapa na cara. Por quê? Uma humilhação social. Tu está dizendo que tu é um nada. Tu está recebendo informação que tu é um nada. Jesus falou, quando alguém fizer isso contigo, dê a outra face. Aí o Senhor Jesus fala assim, ó, se você for obrigado a andar a primeira milha, entregue de presente a segunda. Então, a pergunta é, como Deus vê a nossa vida? Como Deus vê o que a gente está estudando agora? O que a gente está falando agora sobre o quê? Carne. Agora é carne. Estamos falando sobre carne. Como que Deus vê a carne? Acabei de dar um verso, João 6, 63. Anota aí, João 6, 63. Como Deus vê a carne? Pergunto de novo, Romanos 7, 18. Abre lá comigo. Como que o teu Deus, tu fala que ama a Deus, não fala? Amém? Como que o teu Deus vê a carne? Porque eu sei, Romanos 7, 18, que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem. Como que Deus vê a carne? Anota aí, Romanos 8, 6, morte. O teu Deus está falando isso, se tu quer acreditar ou não, mas ele está falando. Como que Deus vê a carne? Bota aí, Romanos 8, 7. Inimizade com Deus. Ou seja, se tu está na carne, tu é inimigo de Deus. Inimigo. Está aqui. Como que Deus vê a carne? Romanos 8, 8. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Conclusão. Como que Deus vê a carne? Má. Amém? Partimos daqui, como Deus vê a carne? Má. Então, tu tem que entender uma coisa, a carne para Deus é má. É má. O Senhor falou em João capítulo 3, versículo 3, que se tu não nascer do Espírito, tu é carne. Amém? João 3, Jesus lidar com Nicodemos, ele fala assim, ó, Nicodemos, o teu conhecimento sobre a vida, sobre Deus, não importa. Se tu não nascer de novo, tu é carne. Tá. E o que é a carne para Deus? Nós acabamos de definir, amém? Já falamos o que é carne para Deus. Então o Senhor fala ali. Agora, o que é um crente para Deus? Um crente para Deus é aquele que odeia o quê? A carne. E admira o quê? A vida, a justiça. O crente, irmãos, guarda esse conceito. É dia de alinhamento hoje. O crente não é uma pessoa simpática que fala bonito em cima de um púlpito. O crente é aquele que odeia a carne. Para Deus. Por quê? Porque aquele que compactua com a carne é inimigo de Deus. Então guarda esse conceito. Nesse lugar, agora eu te faço uma pergunta, vamos lá. Eu quero fazer você ter uma experiência hoje. Quando você olha, você já viu várias pessoas do mundo que não é crente, só que elas fazem várias coisas boas, já viu ou não viu? Tá, e aí tu fala que essa pessoa é boa, não é? Só que ela não é carnal? Ou ela conhece Jesus? Ela anda com Jesus? Não, ela não anda. E quem não anda com Jesus é carnal ou é espiritual?
Quem não anda é carnal. Então por que eu acho essa pessoa boa? Não, mas eu conheço, pastor, um rapaz lá na minha rua que distribui 1.000 cesta básica por ano, ele é muito bom. Só que a Bíblia diz que tu não é bom se tu é carnal, e agora? Você está entendendo o problema? Você está entendendo que esse engano entrou dentro da igreja? Eu quero que você veja o que eu estou vendo, eu preciso que você veja o que eu estou vendo. Ser carnal, irmãos, ser espiritual é você largar a carne, só que existe um engano que entrou dentro da igreja, sabe qual que é? Quando uma pessoa carnal, ou quando a nossa carne faz algo de bom, nós achamos que a carne é boa. Quando a nossa carne faz algo de bom, nós achamos que a carne é boa. Então, camarada, a gente está aqui na igreja, não, mas eu não sou tão ruim assim, afinal de contas, eu oro. Orar é bom ou não é? É bom. Só que se uma pessoa tiver com fome na tua frente, orar é bom? Ou dar um prato de comida é bom? Não, mas peraí, mas tu acabou de falar que orar é bom. Aí, a gente fala que o crente, ele é crente porque ele adora. Adorar é espiritual? Tá, mas um dia, eu fui no intensivo de 21 dias estudar missões, e eu precisei alugar não é que eu alugo uma casa, é que eles alugam uma casa e todo mundo fica, daí a gente bota colchão no chão, lá em Montes Belos, no Goiás. Eu fui. Sabe o que os rapazes faziam? Durante os primeiros dias, a gente tinha aula das 8 da manhã até as 10 da noite, irmãos, o dia todo. Já pensasse o que é isso? Vocês passam 1 hora aqui comigo, imagina o dia todo. Durante 21 dias. Quando chegava às 10 horas da noite, nós íamos para casa lá que a gente estava, e sabe o que eles começavam a fazer? Tocar violão. Adorar, né? Eu te amo, né? Eu te amo, Senhor, Tu és Deus da minha vida e tal. Só que eles não dormiam, e a gente não conseguia dormir também, por causa do barulho do violão. Aí o que acontecia? De manhã, no outro dia, eles ficavam dormindo, eles entravam só na segunda aula, que era a aula das 10 horas. A primeira aula das 8 horas, eles ficavam dormindo. E eu, que não estava lá tocando violão e não conseguia dormir por causa do barulho, me ferrava com sono de manhã. Eu nunca esqueço, daí ninguém me respeitava, porque eu não levantei a voz para nada, eu estava esperando, né? Para a hora certa. Aí um dia o bispo foi pregar lá e ele falou, estou feliz porque o meu filho Marco está aqui no intensivo e tal. Pronto, acabou-se. Aí todo mundo antes de tocar violão veio me perguntar, pastor, eu não sabia que tu era pastor e tal, desculpa, a gente estava fazendo barulho. Eu falei, pois é, vocês têm que ter vergonha na cara, a gente está aqui para estudar e vocês não entram na aula do pastor José às 8 da manhã, eu entro, vocês ficam dormindo. Você está entendendo? Então, mas adorar não é espiritual? Na hora errada não. Você está entendendo? Então, ler a Bíblia é bom ou não é? É espiritual ou não é? É. Só que quando tu chega aqui na igreja, aqui é lugar de comunhão ou de ler a Bíblia? De comunhão. Aqui é lugar para eu ficar vendo, poxa, o Dudu tá chegando, parece que ele tá meio mal. Ô Dudu, senta aqui comigo, como é que tá a tua vida, cara? Deixa eu te contar o que eu tô vendo em Deus. Eu tenho que olhar para o Vitor, o Vitor parece que tá meio mal, ou parece que ele tá meio alegre. Ô Vitor, tu tá alegre, me conta que tu tá... Aqui é lugar de comunhão, não de ler a Bíblia. Lógico que a gente lê a Bíblia na hora do culto, mas talvez falar de Bíblia, mas não ler a Bíblia. Orar é bom ou não é? É bom. Só que às vezes tem uma ovelha aqui triste, aí eu chego na igreja, dobro o meu joelho no lado dela e que se exploda a vida dela, eu sequer chego para perguntar se ela está bem ou mal. Então vocês estão entendendo como a carne nos engana? Dízimo. Nossa, dízimo é bom, só que sabe o que eu faço com o meu dízimo? Eu compro em cesta básica e eu dou para pobre. Só que a Bíblia não diz que é para fazer isso com o dízimo. Só que a tua carne fala. E tu acha que é bom. Você está entendendo? A carne, ela nos engana. Agora, visitar alguém é bom? Né, eu lembro uma vez que a Dai, acho que foi no chá de bebê da Dai, do Rael, não lembro. Ela falou, não pastor, mas eu deixei de ir no culto para evangelizar. Eu falei, bom, aí tu está ensinando o pessoal que domingo à noite não precisa vir no culto.
É importante visitar alguém? É, mas na hora errada não. Vocês estão entendendo? A carne, ela é especialista. Por isso que muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ó, pastor, eu ajudei uma criança com síndrome de Down, tal, ou uma criança com esquizofrenia, ou uma criança com autismo, e eu ajudei ela. E aí muitas pessoas falam, nossa. Aí eu pergunto, Deus mandou tu fazer isso? Porque é tua carne, é teu ego. Tu está precisando de uma afirmação, talvez tu deu errado na vida e tu está querendo se afirmar no sucesso de uma criança. A carne é má. Aí chega um rapaz aqui, nossa, eu sou muito bom porque eu dei R$100 para ele. E às vezes o que Deus queria dar para ele é um emprego e tu está dando dinheiro. A carne, presta atenção. Tudo que é bom, abre aspas, que é feito pela carne, é mal. Eu quero que tu entenda isso essa noite. Eu estou querendo fazer tu entender. Sabe qual que é o engano que eu quero tirar aqui? Ah, quem que é bom? Quem não bebe, não fuma. Esse é o cara bom. Não bebe, não fuma e está em casa, trabalhando. Existe uma utopia que isso é o ser o cara espiritual. Não é. Não é. Não é. Agora, quer ver? Eu vou te falar mais uma coisa que a carne faz. Vai montando aí na tua cabeça. O pastor chega no culto, começa a pregar o evangelho e o Espírito Santo vem. Bum! A glória de Deus invade a igreja. Aí todo mundo se joga na glória. Todo mundo se joga na glória. Aí o que acontece? O pessoal está ali e tal, e aquela presença, e Deus fala com um e fala com outro, e dá palavra de conhecimento para um e ora por outro, e um demônio é expulsado, uma pessoa é curada, o outro está chorando e babando no chão. Daqui a pouco o Lucas vem abraçar o pastor e pede perdão pela vida toda, e uma coisa mais linda do mundo. Só que daí beleza, foi espiritual, foi. Só que daí a minha carne, ela vai falar assim, ó, no próximo culto, se isso não acontecer, tu vai encenar. Aí o pastor já começa no culto assim, ó, Jesus, 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 Jesus. Achando que vai atrair Deus para esse lugar. Não vai. Tem pastor que, como não tem a fumaça de glória, usa máquina de fumaça. Por isso que eu digo para os meninos, não exagera nesse negócio, que às vezes fica meio forçado. É legal uma fumaça para dançar, é legal, tal, né? Mas não vamos tentar imitar a glória de Deus, porque é carne. Vocês estão entendendo? Tem hora que o Espírito Santo está despertando a igreja para orar em línguas. Mas tu não vai fazer uma pregação em línguas. O apóstolo Paulo falou, gente, quando for pregar, não prega em línguas. O apóstolo Paulo fala isso. Prega em palavras normais. Só que a nossa carne é isso. Agora, pastor, o que é a carne então? A parte mal da carne todo mundo já sabe, né? Trair a esposa, se drogar, beber, essa coisa toda é a parte mal da carne. Mas a parte boa da carne, que parece que é bom e não é, está ligado com o teu ego, com o teu domínio próprio. E essa parte, ela chama-se autodependência ou justiça própria. O que é isso? Eu sou mais eu e eu mesmo. Não. Eu é que analiso as coisas e ando conforme a minha visão. Justiça própria. A pessoa vive estagnada. O crente nesse lugar, ele trava. Tof. Por quê? Porque ele acha que está fazendo bem. Sabe por quê? Porque ele vem no culto. Poxa, eu vou no culto, então eu sou bom demais. Só que a questão é que ele ainda é independente. Quem é independente vive fazendo as coisas da sua própria força. Então, vou ensinar um segredo aqui da carne. A parte boa da carne, ela vai fazer tu fazer o que é bom segundo os teus olhos, não segundo os olhos de Deus. Aí tu vai falar assim, não, eu estou aqui, o Cris e a Fran acabaram de casar, aí viram lá que viram que o Davi do Wander falou, meu Deus, o Davi não tem pai, não tem mãe, está vivendo em Blumenau sozinho, vamos supor, né, hipoteticamente, eu vou botar ele para morar com a gente. Não, pastor, mas a Bíblia não diz que tem que cuidar dos órfãos. Claro que diz. Só que é teu momento. Isso é independência. Você está entendendo? Agora é tempo de vocês curtir a lua de mel. Na verdade está acelerado esse negócio. A lua de mel já foi, agora é tempo da Liz, né? Agora se vira.
Vocês têm que entender que agora é o tempo deles lá, firmar casamento, né? Daqui a pouco o Luiz está casando também. Casamento, não é para ir botar a gente para morar contigo, viu, Luiz? O teu negócio é aproveita a mulher, né? Um judeu tinha que ficar 1 ano sem ir para a guerra, sabia? Tu não vai ficar 1 ano sem vir para a igreja, viu? Vamos pegar mais leve, mas... Porque senão ele ia para a guerra e ficava pensando na esposa em casa, não podia. Mas como tu volta para casa todo dia, tu pode, né? Nossa guerra é local. Então, irmãos, temos que entender o tempo, porque a independência, ela faz tu fazer o que é bom na hora errada. Vocês estão entendendo? A independência, ela é mortal, porque ela é inimiga de Deus, porque ela vai fazer tu, não pastor, mas eu sou muito bom, né? Eu não dou o dízimo, mas eu oferto R$500 todo culto. Que bênção que tu oferta 500, continua, só que dá o dízimo. Dá o dízimo. Por quê? Porque a Bíblia fala disso. Mas nos nossos olhos a gente justifica o dízimo pela oferta. Não, pastor. Não, eu dou aqui, ó, R$1.000 de oferta, o meu dízimo é 200, mas eu dou 1.000. Só que eu não estou querendo os 1.000 de oferta, eu estou querendo que tu entenda o princípio do dízimo. Por quê? Porque é bíblico. Então a gente troca uma coisa pela outra justificando, porque a tua carne, ela é independente em nome da bondade. Não, tu é muito bom. Afinal de contas, quando estraga a casa de alguém, tu vai ajudar a pessoa? Quem que é o pastor para dizer que tu não é bom? Se alguém precisa do teu carro, tu empresta. Aí daqui a pouco as pessoas falam, não, esse pastor está te explorando. Você está entendendo? Por quê? Porque a carne, irmãos, ela é terrível, ela é terrível. Ela é diabólica. Aliás, o mestre dela é o diabo. Ela é o rei da mentira, ela está ligada com ele. Ela está ligada com o ego. Aí o que acontece? Essa parte boa, que todo mundo fala, não, aquele fulano é bom, ele nem vai na igreja, mas ele tem uma obra social, que quando dá enchente, ele vai resgatar o povo que está isolado, ele é muito bom. Então, mas por que ele vai? Aqui é que está o princípio. Por quê? Deixa eu te ensinar uma coisa, Deus, ele não julga uma obra pela obra. Ele julga a obra pela fonte. Conseguiu entender? Tem pessoas que a fonte está corrompida. Tem pessoas que foram rejeitadas pelos pais e estão aqui em cima do púlpito pregando. Eu estou falando no âmbito de pastor. Sabe por quê? Só para ser aprovado. Só para ter a aprovação do povo. Porque não teve dos pais, agora precisa das pessoas. Tem pessoas que, mas ele prega o evangelho. Não. Ele supre uma carência. Tem pessoas que estão se tornando empresários só para dizer, eu consigo. Porque um dia alguém disse que não conseguia. Está errado. Deus olha a fonte. Quando Adão caiu, Deus perguntou o que Adão fez? Não, antes ele perguntou assim, para quem tu deu ouvido? Deus queria saber para quem Adão deu ouvido. Por quê? Porque Deus não se importa o que tu faz. Ele se importa qual que é a fonte, qual que é a motivação. Tem pessoas que casam, irmãos, para ter estabilidade social. Não é porque o homem é bonzinho ou porque a mulher é boazinha. É porque eles querem ter um filho. E aí sabe que tem que ficar junto ali. Mas não é porque a mulher quer amar o marido e o marido quer. Não é, eles têm interesses mútuos. Aí um usa o outro. É que nem os políticos, os pastores de hoje em dia. Um usa o outro. O pastor usa o político usa o pastor. A maioria dos pastores estão assim. Se vende por um milheiro de tijolo. Por quê? Porque assim, acha que é bom. Não, mas afinal de contas, uma vez teve um pastor que chegou e falou assim, uma igreja se administra dessa forma. Nem vou falar qual que é a denominação, para não expor. Muda a estratégia que tu faz acontecer. Cara, mas isso é carne. Os caras estão aplicando o método empresarial nas igrejas. Isso não é poder de Deus, isso é carne. Então Deus, ele vê a motivação, a fonte. Por que está fazendo? A justiça própria, a carne, ela vai fazer tu pregar, tu ler a Bíblia. Tá, pastor, mas não tá certo. Tá, mas o problema é que tu vai se mover pelo próprio intelecto. Deus não disse para tu se mover pelo próprio intelecto. Deus falou que era para você se submeter ao Espírito. Então, o Senhor não quer saber se tu acha que estás fazendo bem. A pergunta dele para ti é, tu estás fazendo o que eu mando tu fazer?
Vocês acreditam em mim que Deus é bondade? Vocês creem? Vocês acreditam em mim que Deus é justiça? Vocês acreditam em mim que Deus é verdade? Então, se tu fazer o que tu acha que é bom, não o que Deus acha que é bom, tu acha que tu vai estar certo ou errado? Errado. Esse é o problema da maior parte, 90% da igreja brasileira está cativa nesse cativeiro. As obras boas da carne, eu faço com a força do meu braço. Não, eu faço acontecer. Pode mandar na minha, pastor, que eu faço acontecer. Faz nada, isso é carne. Não é assim. Quem faz é Ele. Temos que entender isso, quem faz é Ele. Então, pastor, o que é ser bom? O que é ser espiritual? Como é que eu neutralizo essa parte da carne? Porque até hoje eu ministrei para vocês sobre as coisas más da carne. Um assassinato, um estupro. Mas hoje eu estou querendo falar que até as coisas que parecem ser bom, mas que está sendo independente é mal. Eu sei que a nossa mente buga, ela dá uma travada, que ela pensa, como? Se o cara está dando uma cesta básica, como é mal? Porque às vezes Deus não queria dar cesta básica, Deus não quer dar cesta básica para o sertão nordestino, Deus quer dar estudo. Mas eles tiraram o estudo de lá e estão dando cesta básica. Vocês estão entendendo? Porque a bondade longe de Deus é maldade. Guarda esse conceito, a bondade longe de Deus é maldade. Então tem hoje psicólogos que estão dizendo assim, ó, não dê varada no teu filho. E tem gente que acredita, só que a Bíblia diz para dar varada. E aí, o cara faz a coisa boa pela carne. O que vai acontecer com o teu filho? Ele vai crescer um rebelde, sem saber o limite da dor. Então, irmãos, toda vez que tu fizer uma boa ação, se ela não estiver alinhada com Deus, irmãos, eu posso alcançar a África do Sul todinha. Se eu não estiver alinhado com Deus, não adianta. Eu posso alcançar o Nordeste todinho. Eu posso abrir uma empresa e dar 1 milhão de emprego. Se não for o que Deus está querendo, não adianta. Tem pessoas que são empresárias, Deus queria que fosse pastor. Tem pessoas que são pastor e Deus queria que fosse empresário. Por quê? Porque ia fazer muito mais dinheiro do que ganhar alma. Ia patrocinar muito mais aqueles que ganham de verdade. Só que as coisas boas, longe de Deus, são más. Então hoje eu estou te trazendo esse estudo para tu parar e pensar, eu estou dentro de uma igreja. Quanto tempo eu vou ficar dentro da igreja achando que eu sou bom? Tá, mas eu faço tudo certo, será? Tu faz o que Deus manda. Aquele que é independente faz o que é certo aos seus olhos. O que é dependente de Deus, ele faz aquilo que Deus apontou para fazer. Amém? Vocês estão entendendo? Então, pastor, quem que é o que deixa de ser carnal? Como que eu deixo de ser carnal? Dentro da igreja tem gente carnal? Tem, fora e dentro. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, fala, crentes carnais. Por quê? Não se submetem à voz do Espírito Santo. Então tá, tu vem para a igreja, né? Só que tu só vai ser espiritual se tu for 100% guiado pelo Espírito. E agora você se limitou. Igreja para ti é só o lugar que tu visita o culto, dá um glória a Deus, volta para casa. Vem para cá, até faz alguma coisinha, volta para casa. Isso não é ser espiritual. Tá, beleza, tu veio para a igreja, um dia essa era a missão, era tu vir. O outro dia era tu confessar Jesus, não era mais tu vir. O outro dia era tu aprender a adorar. O outro dia é tu falar assim, pastor, eu quero me preparar para poder servir a Cristo, eu quero alcançar alguém também. Eu não vou ficar parado aqui no banco, eu preciso amar alguém. Eu quero ser curado para amar. Pronto, avançou. Agora, se você não se submete ao Espírito Santo, você não está debaixo da bondade dele, independente do que tu acha que é bom. Então você tem que aprender uma palavra. Quem já ouviu a expressão esperar em Deus? Todo mundo, né? O que é esperar em Deus, pastor? Se mova debaixo daquilo que ele diz.
Tá, esperar em Deus é ficar parado? Não. Esperar em Deus é agir dentro do escopo de revelação que Ele te dá. Ou seja, eu ando naquilo que Deus fala. Por exemplo, às vezes eu chego para a Sueli, ela não está entendendo o negócio, fala, descansa em mim, amor, descansa em mim. Por quê? Eu vou falar e tu obedece, deu? É muito complicado para explicar agora, depois eu te explico. Quando Deus fala para a gente assim, ó, descansa em mim, Ele está falando assim, ó, eu estou dando uma direção, faz, vai embora, descansa em mim. Daqui a pouco eu te revelo tudo aí o que tu está querendo saber. Se Deus falou que é pecado, se Deus falou que é bom, acabou. Então, a gente tem que entender, agora, andar no Espírito não é tu conseguir fazer alguma coisa. Andar com Deus é quando tu acredita que Ele faz em ti. Então eu falei na última aula como, né? Quem não viu, assista. Olhe para Ele, até que Ele te encha. Só que o problema é que sabe por que hoje, irmãos, ninguém consegue se dar com ninguém? Porque cada um quer fazer da sua própria forma. Deus não mandou fazer. Ele falou assim, ó, fica em Jerusalém, come da minha palavra, entenda o que eu estou falando, compreenda as promessas, que eu vou te encher do Espírito Santo e tu vai fazer. Então, às vezes a gente quer fazer muito e ser pouco cheio. Por quê? Porque a gente ainda está na força do braço. Agora, esperar em Deus, ou seja, deixar de ser carnal, é você pegar a palavra de Deus e a direção divina e descansar nela. Por exemplo, a Mai e o Roberto vão casar. Eles estão esperando em Deus? Estão. Por quê? Porque Deus falou que é para casar. Ué, quando alguém começa a namorar, Deus fala, ó, começou a namorar, não se abrasa, casa. Pronto, acabou. Vai dar boa. Vai ter paz com Deus, porque eles não estão sendo carnal nisso daí. Agora, como que vão fazer o casamento? Tem que ouvir a Deus. Nós precisamos entender que ser carnal é você fazer o que tu acha que tu deve fazer. Parece que eu estou certo. Esse é o problema de andar sozinho. A carne, ela é independente. Irmão, se eu não tiver cobertura do meu pastor, eu entro em contato com o meu pastor o tempo todo. Não dá, sozinho não funciona. Não funciona. Vai chegar uma hora que tu vai confiar tanto no teu ego que tu vai cair. Aí sabe o que tu vai começar a falar? Tu vai falar assim, ó, Deus me disse. Aí acabou-se, irmão. Quando tu entra nessa do Deus me disse, tá, pastor, mas Deus não fala? Claro que fala. Só que dá para ver na cara da pessoa quando ela está dizendo que Deus disse que não falou nada. Porque é só tu ver a vida caída da pessoa. Então a gente precisa sair dessas infantilidades. A gente tem que entender que isso é carnal. É obra carnal. Deus, Ele quer falar. Só que Ele fala comigo, Ele fala contigo, Ele fala com a Suélia, Ele fala com a Fran, fala com a Vitória, fala com o Jonathan. Deus não vai falar só contigo. Ué, tu tem monopólio com Ele? Nem só comigo. Deus fala contigo também. Dobra o joelho e pede que Ele falará. Pode perguntar qualquer coisa de mim, Ele vai te revelar. Ué, Deus não está fechado comigo. Só que às vezes a gente é carnal, a gente quer nutrir o nosso ego. Não, porque eu preciso. Tem pessoas, irmãos, que é tão carnal, que ela quando fica na roda da conversa, ela fica quieta assim, ó. Aí ela só abre a boca para dizer assim, ó, não, mas Deus, Ele é assim, e está escrito assim e tal. Porque ela tem a necessidade de parecer espiritual. Ela não pode descansar naquilo que ela é. Isso é carnalidade. Vocês estão entendendo? Então a obra da carne, por exemplo, pregar o evangelho é bom, não é? Mas não adianta eu chegar que nem a gente foi lá no cinema esses dias, lá ver o Som da Liberdade, que eu direcionei todo mundo para ir. O gerente lá, irmãos, ele não era crente, não adiantava eu meter Jesus na goela dele. O que eu fiz? Mostrei as obras. Comecei a falar das obras em que a gente tem e tal, ganhamos o coração. Pregar é bom, só que tem a hora certa. Só que daí tem gente que distorce aquele versículo, pregar em tempo e fora de tempo, e acha que é pregar o tempo todo. Aí vira um crente fanático, rabugento, sozinho, solitário e amargo. Não. Nós temos que ter paz, temos que ter vida, não dê pérolas aos porcos. Espera, quando a pessoa quiser saber, pá. A não ser se Deus te tomar no meio aí do pessoal, que nem Pedro, né? Aí é outra coisa. Amém? Agora, o que é se mover e esperar em Deus, pastor? Para não ser carnal. Vou dar o exemplo do Jonathan hoje. O Jonathan hoje,
ele ia rolar um fight com a Mariana lá e os dois iam se matar, irmãos. E hoje ia ser complicado. Hoje a gente ia ter que ir lá no Hospital Santo Antônio, porque a faca ia correr para um dos dois lados e ia correr. Aí daqui a pouco ele liga, não, pastor. E o Jonathan é engraçado. Quando ele liga para mim que ele tá nervoso, ele gagueja. O Jonathan começa a gaguejar. Meu Jonathan tá cabreiro. Eu falei, calma, irmão, calma, vamos respirar e tal. Aí eu comecei a explicar algo para ele. Ele foi para casa falar com a Mariana. Só que ele não deu um jeito de explicar o que eu expliquei para ele, para a Mariana. Aí ele ligou para mim via vídeo e falou, pastor, tô aqui na frente da Mariana e temos que falar com o pastor agora. Eu falei, não, amém, glória a Deus. Hoje o meu dia para mim não rendeu nada, irmão, só deu BO. Não consegui fazer quase nada. E aí o Jonathan ligou, eu falei, não, vamos resolver isso daí, isso é urgente, vamos embora. Aí começou e tal, e eu falei, Jonathan, tu tem que trabalhar no coração da Mari. A Mari, ela está numa posição espiritual de secretária, você tem que ativar nela uma mentalidade de administradora, para ela chegar onde tu quer, não adianta tu cobrar uma coisa e tal. Eu comecei a ministrar ele ali, falar com ele, com a Mari e tal, e daqui a pouco ele começou, eu sei que no final da ligação ele estava, Mari, me perdoa, já abraçou a Mari e tal, ela já sorriu, acabou tudo ali, mas estava quase na faca já, ele estava na cozinha, eu estava até preocupado. Só que aí eu te pergunto, Deus agiu ou não agiu? Agiu, mas o que ele fez? Ele cumpriu o princípio da submissão. Ele falou, eu não dou jeito de resolver isso daqui, eu vou ligar para o meu pastor. A Bíblia não diz que é para submeter e ouvir o pastor? Ele fez isso. Então quando ele descansou nesse princípio, Deus entrou e fez. Ele expôs a vida dele, ele se humilhou. Ele expor que está brigando com a esposa é uma humilhação. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Então o Jonathan, ele cumpriu uma série de princípios bíblicos hoje, que fez Deus entrar. E aí não foi a força do Jonathan, foi a força de Deus. Aí o Jonathan descansou, a Mari entendeu, o Senhor entrou. Agora ele, não, pastor, eu estou arrependido, eu vou construir um negócio e tal. Vai funcionar, porque Deus entrou na empresa dele agora, nesse aspecto administrativo. Vocês estão entendendo? Então quando a gente anda debaixo da palavra, a gente vive ela. Agora não adianta eu vir para a igreja dizer que eu sou um bom crente porque eu estou no culto, porque a força de Deus, ela vem pela palavra. O crente verdadeiro, ele larga aquilo que é bom aos olhos, porque uma vez que uma mulher comeu um fruto porque era bom aos olhos, ela caiu. Sabe o que Eva devia ter feito? Senhor, esse fruto é bom aos teus olhos? Não, ela falou, esse fruto é bom aos meus olhos. Então tudo que começa a ser movido pelos meus olhos é carne. Mas é bom, pastor, é bom, eu vou investir numa poupança lá tal. Mas é os olhos de Deus para fazer isso daí? Uma vez eu tinha o dinheiro, eu sempre prego para guardar os 20%. Eu tinha quase 10 mil guardado, eu e a Sueli, era até antes do Gelson e a Maria vir para cá. E aí o Senhor me deu uma palavra muito clara, e eu alegre, né, ver a conta cheia, tal, rendendo. Paga o livro do bispo, Espelho 2, e dá o resto para ele ir para a Somália. Foi uma tristeza imediata, irmãos. Eu ver minha conta esvaziando. Aí eu falei com a Sueli, ela, não, concorda, moço, o Senhor falou contigo, eu também concordo, tenho paz. Lembra disso, né? A gente mandou. Aos meus olhos, era bom fazer o dinheiro render, não era? Mas e aos olhos dele? Ele queria que eu desse. Então o que a gente fez? A gente deu. Um ano depois, eu estava lá na MCM, na casa do Bispo Nilson, e aparece um pastor. Não vou falar o nome dele para não se expor, mas é do exterior. E esse pastor foi na casa dele, e é um pastor de um ministério muito grande. E ele ia se matar. Mas na semana que ele estava planejando se matar, uma mulher chegou lá no exterior, em outra nação, e entregou um livro na mão dele. Ele é brasileiro, mas está no exterior. Uma igreja muito grande. Entregou um livro na mão dele e falou, olha, eu senti muito de Deus de te trazer esse livro. E era o Espelho 2. E por causa desse livro, irmãos, ele não se matou. E ele veio para o Brasil para conhecer o Bispo Nilson. E conhecer a MCM e tal. O que eu estou querendo dizer? Que aos olhos de Deus eu tinha que gastar o dinheiro. Aos meus olhos não. Mas foi uma pessoa que conduz milhares de ovelhas que foi salva. Essa é uma só que eu sei.
Porque quando a gente faz o que Deus manda, vai dar boa. Quando eu entreguei a Cyberplay, meu patrimônio, dividido em 2, dava uns 200 e poucos mil para cada um. A minha lan house. E eu entreguei, por quê? Porque aos olhos de Deus, eu tinha que entregar. Eu não tinha nem que vender, porque eu podia vender e ganhar uma grana. Não, eu entreguei. Eu dei. Eu dei tudo que era meu. E hoje a Zion está lá, sustentando o Nicolas, sustentando o Alan, ajudando o Daniel, está lá. Por quê? E me ajudando também, né? Porque um dia eu entendi o que era a visão dele. Então, irmãos, presta atenção uma coisa. A carnalidade, você começa como um crente carnal. Aí você diz, a primeira coisa que tu isola é o pecado. Fumar é errado, se drogar é pecado, mentir é pecado, essa coisa fácil, o beabá do crente. E depois, tem coisas que eu posso fazer, mas eu não faço mais. Por exemplo, eu não jogo mais videogame. É pecado, pastor? Não é. Só que Deus mandou não jogar mais. Porque não dá mais tempo. Ou eu uso tempo para uma coisa ou para outra. O Senhor me falou, estou te puxando para um lugar de hombridade, não pode mais. Se soubesse que ia acontecer isso, tinha virado mais noite, mas tudo bem. Passou. Mas chegou uma hora que o Senhor falou, acabou. Você está entendendo? Mas é errado, não é. Só que se eu estiver jogando videogame, eu não vou conseguir atender o Jonathan de noite quando ele estiver com problema. Eu não vou ter força para cuidar de educar os meus filhos. Eu não vou ter força para a gente cuidar de pessoas, cuidar da minha alma. Eu não vou ter. Acabou. O Senhor falou, separarei o santo do profano. Vocês estão entendendo? Então chega um momento que a tua luta não é mais contra aquilo que é mal, mas é contra aquilo que é bom, mas te faz carnal. Aqui é que a igreja não sai, porque a igreja ela ensina muito, roubar é pecado, assassinar é pecado. Eu era um ex-assassino que agora vim para Jesus, mas agora é um glutão, come que nem um doido. Antes assassinava, agora come, é mesmo pecado. Estão entendendo? Então a gente precisa entender, aí, antes era um assassino, agora se converteu, vem para cima do púlpito e mente, faz de conta que está cheio do Espírito, mas não está. Tem pastor e irmãos que eu sei que até cocaína está usando para simular o poder do Espírito Santo. Inclusive foi preso há pouco tempo. Olha que loucura. Carnal, quer fazer o que é bom da forma errada. Está entendendo? Isso não funciona. Então, largue aquilo que é bom, mas não é da vontade de Deus para a tua vida. Então, a gente vem adorar a Deus, vir no culto adorar a Deus é bom? É bom. Só que ler a Bíblia enquanto é para eu cantar e entregar meu coração é bom? Não. Então não lê. Adora. É um momento de adoração. Nós temos que entender que ser carnal é não estar submisso ao Espírito de Deus. Aonde fala isso, pastor? Romanos 8,14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não importa o que tu faça, se o que tu faz, tu não é guiado pelo Espírito, Romanos 8,14 diz, tu não é filho de Deus. Amém? Estou quase acabando. Gálatas 3,3. Gálatas é o livro que fala da carnalidade, irmãos. Gálatas 5 e Gálatas 6 fala muito, depois tu lê o livro de Gálatas, 6 capítulos, só 6, é rapidinho. Gálatas 3,3 diz assim, será que vocês são tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou em outras traduções se aperfeiçoar pela carne? Existe uma forma de se aperfeiçoar pela carne. Entende isso? Mas eles começaram ou não começaram no Espírito? Começaram. Então tem pessoas que chegam para mim, pastor, mas eu comecei tão bem. Começou. Mas teve um certo momento que tu parou de olhar para a força de Jesus e tu começou a olhar para a tua. Aí tu cai. Não, mas eu estava anos na igreja firme. Mas num determinado momento, você parou de olhar para ele e começou a se aperfeiçoar pela carne. Ou em outras traduções, pelo próprio esforço. Você está entendendo? Então, quando tu volta a olhar para o teu próprio braço e pela tua própria força,
tu se torna carnal. Irmãos, eu não estou dizendo que é para você parar de ter, me entenda. Mas eu não tenho seguro de carro, eu não tenho plano de saúde, e eu não vou aceitar a minha aposentadoria. Por quê? Porque nada nessa terra que pode me fazer eu depender de algo que não seja de Deus eu vou aceitar. Não estou dizendo que é errado, não estou estabelecendo doutrina aqui, eu estou falando que é o meu coração com o meu Senhor. Eu não descanso no meu plano de saúde, não descanso no meu plano funerário. Eu descanso que vai ter um José de Arimateia que vai me pegar na cruz e me levar para o túmulo. Eu não descanso nas coisas que o mundo me dá, nas proteções que o mundo me dá. Eu descanso no que ele fala. Por isso que eu não tomei vacina de Covid, porque não adianta, o Senhor não mandou fazer isso, e qualquer pessoa que estudou um pouco. Então a gente precisa entender, por mais doído que seja, não faça aquilo que parece ser bom. Então aqui, começaram no espírito, mas terminaram na carne. O apóstolo Paulo estava doido, irmãos. Mas como é que pode? Vocês começaram no espírito e agora vocês estão indo para coach, para psicólogo, que os psicólogos nem conhecem a palavra, se fosse crente ainda. Por quê? Começaram se aperfeiçoando no espírito, mas terminaram na carne. Então, sabe quem começa no espírito? Aquela pessoa que se converte e começa a pregar o evangelho, começa a ganhar alma, começa a amar as criancinhas, começa a ajudar todo mundo. Só que daqui a pouco o ministério cresce, ele vai para a televisão, usa um chapéu, bota o anel e fala: beija na minha mão para ser abençoado. Começou bem, mas terminou na carne. Você está entendendo? Tu pode começar bem, só que tu pode terminar mal. Por isso tem muita gente que começa bem na igreja e não avança, porque é carnal. Então a carne, ela faz isso com a gente. A carne, ela até tem uma aparência de bondosa, mas ela puxa a glória para si, ela não dá a glória para Deus. A carne, ela focaliza no ego e não no Espírito Santo. Agora deixa eu terminar dizendo isso. O mesmo orgulho é sutil, mas as pessoas que agem na carne para fazer o bem, abre aspas, não, eu vou lá num negócio de Natal das crianças pobrezinhas lá do Rio de Janeiro, eu vou dar 10 mil cesta básica. Esse orgulho que a pessoa tem, esse orgulho que ela tem, é o mesmo sentimento que nutre uma pessoa para estuprar uma criança. É carnal. Não, pastor, não é. É. Sabe por quê? Porque um está ajudando por causa de uma carência de uma esfera da alma. Não é por um entendimento bondoso. Não é. Porque não há bondade longe de Deus. E outro, porque Deus é a própria bondade. Se tu não quer ouvir a Deus, tu não é bom. De jeito nenhum. E outro está estuprando uma criança por uma carência de outro lado da alma. É o mesmo. Para Deus é a mesma fonte, é a carne. É pesado, mas é o mesmo. Então o que eu quis trazer aqui, o entendimento para você, é que a carne precisa ser crucificada, amém? Isso daí não tem nem o que falar, né? Mas não é só a parte ruim, é a parte boa. Pega todo o teu modo operante. Irmãos, o apóstolo Paulo em Filipenses 3, ele fala assim, ó, eu poderia me gloriar. Cara, ele era irrepreensível na lei, ninguém sabia dizer um ai dele. Hebreu de hebreu, romano, ele era um bichão das galáxias. E ele fala assim, ó, eu pego tudo e reputo como esterco, para depender do teu espírito. Não importa quanto que tu sabe, importa se o espírito de vida está te enchendo. Porque independente do quanto tu sabe, se tu é carnal, tu não vai vencer. Vai te faltar amor, vai te faltar força para avançar no alvo. É Ele quem faz. Então, não se preocupe consigo mesmo, se preocupe em olhar para Ele. Não acha que um dia tu vai ter algum valor. Irmãos, eu não tenho. Eu tenho valor porque um dia Jesus decidiu me amar. Eu sei que se eu parar de fazer meu devocional,
jejum, oração, estar no culto com vocês, focar aqui, começar a focar lá fora, eu caio. Por quê? Porque somente é do Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, que estão olhando para o Espírito. A gente não merece nada. Quando a tua alma falar assim, ó, mas eu estou aqui porque eu escolhi a Deus, eu podia ter sido isso, podia ter sido aquilo, mas eu estou aqui porque eu escolhi. Não, nós somos um bando de miserável. Nós só estamos aqui porque a graça de Deus está nos ajudando a estar aqui ainda. A graça de Deus, para que nenhum homem se glorie, mas é a graça de Deus. Então, quer deixar de ser carnal? Para de confiar em si mesmo. Sabe o teu sentimento que diz que tudo vai dar errado? Não confia nele. Não confia na tua mente. Não confia. Confia nisso aqui, ó. Se tu entender o que eu estou falando, tu vai querer chegar aqui na igreja e tu vai querer sentar com as pessoas e falar assim, ó, o que tu entende dessa palavra que diz, bem-aventurados os humildes que herdarão a terra? O que tu entende? Porque eu não quero confiar na minha mente, eu quero saber o que tu sabe. Você está entendendo? O problema é que a gente para e confia na nossa mente e a gente cai. Todo o ensino que eu levanto, eu mando para o meu pastor me corrigir antes de ensinar. Por quê? Porque se eu confiar na minha mente eu caio, porque o ego derruba o homem. Tu começa bem e termina mal. Então se tu começar com, mas eu acertei, pastor, eu deixei de dizimar e está dando boa. Até quando? Até quando? Até quando que Sansão, ele percebeu que tinha dado ruim quando ele já estava cego e moendo trigo? Até então ele ainda achava que estava bom, mas ele não percebeu quando o cabelo foi cortado e a força foi embora. Quando a gente desobedece, o princípio é assim. Então a força não é tua. Mas eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou me drogando, eu estou me prostituindo. Então tu pega isso aqui e começa a ler. Até que de repente, o espírito de vida vai te encher e tu vai vencer. Por quê, pastor? Porque ele falou. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tu pode vencer também. Ele falou, se ele falou, ele paga a conta. O Jonathan hoje vai dormir de bem com a Mari, porque ele sentou e se submeteu a um princípio bíblico. Ele paga a conta. Ele paga a conta. Fazei prova com Deus, aquele que dizima, que primicia de coração, que está servindo o reino, não que está negociando. Só que o problema é que hoje a gente faz assim, ó. Pastor, eu não vou no culto. Por quê? Porque tem um negócio para resolver. Mas tu perguntou se Deus queria que tu fosse? Eu não estou falando nem o pastor. Eu não sou Deus, eu sou teu pastor. Mas eu sou uma pessoa muito apropriada para dizer o que eu penso que a Bíblia fala, porque eu estou estudando ela todo dia. Deixemos de ser carnal. Pastor, aquelas coisas que parecem bom, vamos finalizar aqui, pode se colocar de pé. Aquelas coisas que parecem bom, mas que eu não vejo através da palavra, é boa? Não é. Simples, não é. Então todo mundo que tu achar que é bom, saiba, não há bondade se a pessoa não está com Deus, ela é uma anticristo. Aqueles que não declaram Cristo são anticristo. Mesmo que eles tenham empresas filantrópicas invejáveis, são anticristo. Deus não é assistencialista. Deus falou assim, ó, vocês querem subir aos céus? Se submeta ao meu espírito. Então o ensino que eu tenho para deixar essa noite é esse: se submeta ao Espírito Santo. Em cada dia, em cada vez que tu acorda, em cada escolha, em cada momento, se submeta ao Espírito Santo. Pastor, mas eu ainda não consigo ouvir a voz audível dele. Então pega aquilo que ele escreveu para ti. Pega o que ele escreveu. Bem-aventurados que se humilham serão exaltados. Bem-aventurados que não escolhem sozinho as escolhas, mas que se assentam à mesa dos conselheiros. Está aqui. Bem-aventurado que não se isola porque se busca destruição. Bem-aventurado aquele que prega o amor, que vai aos povos não alcançados. Bem-aventurado aquele que não para o dinheiro em si mesmo, mas ele é um rio que flui rios de águas vivas. Bem-aventurado é o homem que faz o que o Senhor manda. Está ali. Então,
Começa ouvindo aqui a palavra, que daqui a pouco tu vai ficar tão bem treinado, que quando ele fala, tu vai... eu estou ouvindo a voz que eu ouço todos os dias nessa palavra. Escuta o que eu estou falando. Tu vai ler tanto isso aqui, que vai chegar um momento que tu... eu estou ouvindo a voz que é similar àquela que eu leio, porque é o Espírito falando no teu coração. Agora, se tu não lê, se tu não busca, tu não vai entender quando ele fala, tu vai achar que é o inimigo, e é ele. Amém? Fecha os olhos comigo, eu quero orar por ti. Senhor Deus e Pai, eu coloco a igreja agora diante de ti, Senhor. Venha trazer o discernimento que as obras boas da carne, na verdade, são más. Venha trazer o discernimento, Senhor, que as obras boas da carne, na verdade, são más. Que a igreja venha compreender essa verdade. Que a carne, ela é manifesta não só em mentira, glutonaria, imoralidade, mas a carne é manifesta em justiça própria e autodependência ou independência. Que nós venhamos entender que sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Que nós venhamos entender que sem o corpo de Cristo nós jamais adentraremos aos céus, porque tu espera uma igreja e não uma pessoa. Que nós venhamos entender que a tua palavra está acima dos tronos, acima das leis, que a tua palavra está acima dos céus. Que nós venhamos entender que ser espirituais é ser submisso ao teu Espírito Santo, quando eu acordo, quando eu passo o dia e quando eu vou dormir. Que eu coma o que tu manda comer, que eu durma o tempo que tu manda dormir, que eu trabalhe o tempo que tu manda trabalhar, que eu pregue o tempo que tu manda pregar, que eu oferte o dinheiro que tu manda ofertar, que eu invista onde tu manda investir, e que eu seja aquilo que tu manda ser, Senhor. Nós te pedimos de todo o nosso coração. Sozinho nós não conseguimos, mas com a tua força, com o teu Espírito Santo, nós poderemos adentrar a esse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então dê uma